Noruega diz que fornece o máximo de gás possível para a Alemanha. Rússia tem reduzido o fornecimento de gás natural aos países europeus desde o início da guerra da Ucrânia. Foto do arquivo: instalação de terra firme de gasoduto Nord Stream 1. A Noruega está entregando todo o gás que pode para a Alemanha, disse o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre nesta segunda-feira, dia 15. A Noruega fornece o máximo de gás possível para a Alemanha, disse Støre em entrevista coletiva conjunta com o chanceler alemão Olaf Scholz. Entenda o que são Nord Stream 1 e 2 e como eles impactam o Brasil. Com cidades na Europa atingindo temperaturas recordes e o inverno europeu gradativamente se aproximando, a União Europeia, UE, busca medidas emergenciais para economizar energia e buscar novas alternativas àquelas antes fornecidas pela Rússia. Em meio a corte de fornecimentos, sanções e conflito diplomático, Nord Stream 1 e Nord Stream 2 são termos que aparecem com frequência. Isso porque os gasodutos são chaves para entender as consequências da invasão russa aos seus vizinhos e têm o potencial de instaurar uma verdadeira crise energética na Europa que traria impactos e oportunidades para o Brasil. Entenda. Dutos da instalação de terra-firme do gasoduto Nord Stream 1 em Lubmin. O Nord Stream 1 é o maior gasoduto entre Rússia e Europa, transportando gás para o continente via Alemanha. Ele está em operação desde 2011 e tem como proprietário majoritário Gazprom, maior empresa de energia da Rússia. Com cerca de 1.200 km de extensão, o gasoduto tem capacidade de transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. Nord Stream 2. Funcionário em local de construção do gasoduto Nord Stream 2 na Rússia. O Nord Stream 2 é o segundo gasoduto entre o oeste da Rússia e o nordeste da Alemanha. Também pertence à estatal Gazprom. Ele passa sobre o Mar Báltico e tem aproximadamente 1.200 km de extensão. Pelo gasoduto também são transportados 55 bilhões de metros cúbicos de gás ao ano. Ou seja, no total a Rússia tem o potencial de fornecer 110 bilhões de metros cúbicos de gás por ano à Europa. O projeto, que existe há alguns anos, saiu do papel em maio de 2018 e foi finalizado em setembro de 2021. Apesar da conclusão, o Nord Stream 2 ainda não entrou em atividade devido à questão burocrática envolvendo regulamentações europeias. Com a guerra, não está claro quando e se isso irá acontecer. Essa não é a primeira vez que o gasoduto está envolvido em controvérsias. Os Estados Unidos se posicionaram contra o acordo desde o início. Em 2018, então, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs sanções a todo indivíduo ou entidade envolvido no projeto em uma tentativa de pressionar então a chanceler Angela Merkel a desistir do acordo. Em 2021, contudo, a medida foi revertida por Joe Biden, que buscava amenizar as relações entre Washington e Berlim. Guerra e sanções. O setor de energia é fundamental para entender o desdobramento da invasão russa à Ucrânia. Iniciada em 24 de fevereiro deste ano, ela levou a uma troca de golpes econômicos entre a Rússia e o Ocidente, responsável por desencadear uma série de questões energéticas para a Europa. Quando a guerra na Ucrânia começou, os países do Ocidente retalharam com uma série de sanções que vão desde a exclusão de bancos russos do SWIFT, Sistema Global de Pagamento, à medida que envolve a família e pessoas próximas de Vladimir Putin. Em resposta, a Rússia vem tomando medidas envolvendo as ferramentas mais poderosas que tem, gás natural. No final de março, Putin anunciou que os países hostis da Europa que compram gás russo deveriam pagar exclusivamente rublos, a moeda oficial russa, com risco de corte de fornecimento caso descumprissem a regra.
Isso significa que os mesmos países que impuseram sanções à Rússia teriam que comprar rublos à taxa fixada pelo Banco Central do país, aumentando a demanda pela moeda e reforçando seu valor. Bulgária e Polônia, que se recusaram a pagar em rublos, tiveram seu fornecimento de gás cortado, por exemplo. Após exigência com os membros da União Europeia, o bloco decidiu não aderir à exigência, alegando que o pagamento das compras de gás russo em rublo representava uma ruptura das sanções adotadas pela União Europeia contra a Rússia. Na data, a comissária europeia Energia, Kadri Simpson, afirmou que a União Europeia deveria se preparar para a suspensão do abastecimento, e é o que tem ocorrido. O fluxo de gás da Europa, especialmente a Alemanha, um dos países mais dependentes dele, está flutuando. No início de julho, a Gazprom fechou o Nord Stream 1 por 10 dias, alegando a necessidade de trabalhar em trabalhos de manutenção. No final de julho, a Rússia reduziu 20% do fluxo de gás do Nord Stream 1, sendo que o duto já operava em 40% de capacidade desde junho. A Gazprom alegou que o corte foi causado por problemas técnicos com uma peça do gasoduto, mas o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, afirmou que não havia razão técnica para uma redução nas entregas. Usando a Gazprom, Moscou está fazendo todo o possível para tornar o próximo inverno o mais duro possível para os países europeus. O terror deve ser respondido, impor sanções, completou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um discurso em vídeo. Transição energética. Essa medida tem impactado radicalmente a União Europeia porque ela é altamente dependente do gás russo. A Rússia fornece cerca de 40% do gás natural europeu, mais da metade quando se olha exclusivamente para a Alemanha. Os gasodutos são chave para a transição energética da Europa, que vem assinando uma série de tratados visando controlar o aquecimento global, como o Acordo de Paris, que tem compromissos ambiciosos para a redução da emissão de gás carbônico. Com isso, os países vêm aposentando suas antigas usinas nucleares e termoelétricas à base de carvão, como a Alemanha, que no final de 2021 fechou 3 das últimas 6 usinas nucleares que estavam em funcionamento em seu território. Para suprir a demanda energética no bloco, ele vem ampliando suas fontes renováveis de energia, como eólica, offshore e energia solar. Essas, contudo, não são suficientes para fornecer a quantidade de energia que a União Europeia necessita, especialmente no inverno. Aí que entra o gás russo, completando o sistema renováveis. Países da União Europeia compram o gás russo no verão a um preço mais barato e estocam essa energia em países como Holanda até a chegada do inverno. O Nord Stream 2, que ainda não entrou em funcionamento, agregaria ainda mais essa dinâmica. A Europa contava com o Nord Stream 2 para a expansão energética da próxima década, explica Edmilson dos Santos, professor associado do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Agora o bloco tem aprovado medidas emergenciais que buscam reduzir a dependência e reformular o plano energético dos países. Os planos da União Europeia aprovaram, no final de julho, um plano de emergência para conter sua demanda de gás. Bruxelas está pedindo aos Estados-membros que se preparem economizando gás e armazenando-os para o inverno. Além disso, os ministros da Energia aprovaram uma proposta para que todos os países da União Europeia reduzam voluntariamente o gás em 15% de agosto a março. Para lidar com a redução do fluxo, a União Europeia ainda afirmou que voltaria temporariamente à energia do carvão, reativando suas usinas. Momentaneamente, o bloco também aumentou suas importações de gás dos Estados Unidos. A Rússia se tornou um fornecedor de produtos não confiáveis
explica Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura CBIE, a CNN. Por essa razão, ainda que a Rússia retome o fluxo de gás e o Nord Stream 2 entre em funcionamento, será necessário pensar em novas alternativas ao longo prazo para substituir esse serviço. O especialista explica ainda que a Europa estava tão preocupada em acelerar sua transição energética que se esqueceu de um ponto central: a segurança energética. A Europa se colocou dependente de fontes renováveis do gás russo, ressalta. Hoje, não há nenhuma tecnologia com preço competitivo que consiga resolver a situação. Ele cita o hidrogênio verde, por exemplo, que é uma solução plausível, mas se considera no longo prazo devido ao alto custo. Como os cortes impactam a Rússia? Os gasodutos são parte de uma relação mútua dependência. A Europa precisa da energia que a Rússia fornece e a Rússia precisa da receita que recebe com essa venda. Como então a Rússia pode realizar esses cortes em meio às sanções ocidentais e à crise econômica em seu país? Em termos históricos, a população russa está habituada a viver em guerras, conflitos, sanções e embargos, explica Rodrigues. Por essa razão, o embargo não é tão preocupante para Putin. Além disso, a Rússia está vendendo seu excedente de petróleo para a Índia e China. A Índia aumentou exponencialmente suas importações de petróleo russo nos últimos meses. Antes da invasão da Ucrânia, apenas 1% de suas explorações de petróleo era destinado ao país. Em maio de 2022, esse valor subiu para 18%. As importações chinesas de petróleo bruto da Rússia, por sua vez, subiram 55% em maio na comparação anual, atingindo um nível recorde, tirando a Arábia Saudita da oposição, principal fornecedora do país. Os dados são da Administração Geral de Alfândega da China. Gigantes chinesas ainda estão recebendo grandes descontos da Rússia após a invasão afastar compradores dos Estados Unidos e Europa. Inclusive a União Europeia anunciou que pretende bloquear até 90% da compra de petróleo russo até o final deste ano. Portanto, para o especialista, a posição mais complicada é da Europa, e especialmente da Alemanha, porque não existe nenhuma solução a curto prazo para os problemas energéticos que enfrentam. Por ora, esses países precisam ceder à vontade e decisões da Rússia, ressalta. Ainda assim, o professor Edmilson acredita que os russos estejam em uma situação crítica. A máquina de guerra consome muitos recursos, diz. Para ele, a Rússia depende fortemente da alta dos preços do petróleo. Caso essa caia, a compensação de receita some, obrigando o país a retornar exportações para a Europa. Impactos oportunos para o Brasil. Pessoal, eu tô com preguiça de ler o resto, tá? Então, como eu tô com preguiça de ler o resto, eu vou parar por aqui, tá, pessoal?